O ginásio, naquela época, era um ensino, uma educação de elite, porque a população mais necessitada não tinha condições de frequentar o ginásio no Colégio São José, no Colégio Werneck, no Colégio Plínio Leite, antes do Werneck, no São Vicente. Esses colégios, a maioria deles usava aquele sistema de internato, externato e internato. E o internato pagava o externato, aquela coisa toda. Então, a pessoa estava no grupo escolar Dom Pedro II, ou lá no Cecília Jardim Cascatinha, ou lá no Quissamã, ou em outro lugar, mas ele chegava no finalzinho do curso primário, que era chamado de primário, né? Saía desse curso e como é que ele ia concluir o seu aprendizado até um nível que na época era dito superior. E o ginásio médio, o científico, ou o contador, ou o normal, que completava o curso médio, depois então a pessoa podia ascender à universidade, à faculdade. Só que Petrópolis não tinha esse curso ginasial feito pelo município, financiado pelo município, com os alunos, e não digo carentes, mas que não tinham condições de frequentar aulas de um decandário pago, né? Então, a ideia do liceu foi uma ideia audaciosa, porque o Estado do Rio já tinha montado em Petrópolis o Grupo Escolar Dom Pedro II, que se tornou assim, o centro de toda a educação petropolitana. Mas esse Grupo Escolar Dom Pedro II teve uma madrinha excepcional, fantástica. Ninguém melhor do que a Princesa Isabel, que era proprietária do terreno onde está o Correio, onde está o Colégio Pedro II, e lá de Paris ela fez doação deste terreno para construir um colégio, já então de um nível superior ao ginasial, né? Ia subir mais um pouco, e o prédio do Correio foi vendido à União, que comprou e fez o prédio do Correio. Portanto, começamos assim dentro dentro de um grupo selecionado que montou, estudou e fundou então um liceu, né? Esse termo liceu já não se usava muito, ele retornou aí no Liceu Municipal de Petrópolis. Antes da criação do Liceu Municipal, existindo esse Liceu de Artes e Ofícios, que era direcionado mais às artes do que propriamente o ensino assim, didático, a cultura de colégio, de liceu, de ginásio, ou o que fosse. E a sua principal sede foi ali na rua, hoje chamada de Dr. Nelson Saerp, onde sempre funcionou ali um bar, um restaurante que ainda tem até hoje. Naquele prédio funcionou, mas também todas as instituições de Petrópolis tiveram oportunidade de usar também o Palácio Cristal, às vezes, dependendo dos apertos de local, a própria Escola de Música, quando construiu esse prédio, durante a construção, ficou sediada no Palácio Cristal, né? Então, você vê, ele era municipal, ele era do município, e estava sempre aberto a essa ocupação didática ou de diversão. Sim, antes existiam esses cursos de capacitação que eram chamados cursos de admissão. Por quê? Pular, então, do ensino infantil, do primário, a pessoa tinha que, então, para frequentar o ginásio, ele tinha, então, que ter uma capacitação, porque já se entendia que, apesar de todo o esforço didático, a toda a categoria, a qualidade dos professores que ministravam o curso primário, ele era deficiente no sentido do conteúdo que eles iam se aprimorar no curso ginasial. Então fazia-se um exame assim de seleção, que era o curso de admissão ao ginásio. É esse título completo, curso de admissão ao ginásio. E todas as crianças dessa época fizeram.
né, que puderam, que tinham condições de continuar os estudos, né? Eu mesmo fiz o curso para admissão no Colégio Dom Pedro II. Um dos governos que cuidaram bastante da educação foi o de Cordolino José Ambrósio. E ele vinha de uma família de Bicas, Minas Gerais, a família vinha, e junto com outra família também dessa região, que era a família Varanda. Houve então uma união de casamento dos Varanda com os Ambrósio. O João Varanda, por exemplo, era um empreendedor, teve vários comércios, várias lojas de Petrópolis, chegou a ser candidato a prefeito, né? Os irmãos, um tinha cinema, outro tinha casa de comércio, né? E o Cordolino veio para trabalhar nos postos de gasolina do João Varanda. Ele trabalhava nos postos de gasolina. Mas uma pessoa assim muito amável, muito educada, né? Respeitosa, e ele ganhou a simpatia dessas pessoas que comandavam a política petropolitana, né? Ele não tinha, assim, contato muito com o setor da educação e arte, não era com ele. Mas eu lembro que a irmã dele, a Sinira Ambrósio, ela foi uma aluna exemplar aqui da Escola de Música, tocava piano, fazia parte do coral, coadjuvava professores em diversas etapas. E então eles tinham a preocupação com a cultura, a educação e principalmente também as artes, né? Então esse é o perfil do Cordolino José Ambrósio, o criador, chamado criador do Liceu Municipal. Para viabilizar o liceu, a prefeitura tinha que contar com um terreno que fosse público, ou seja, pertencente ao município, no caso, à prefeitura. Mas ela escolheu um terreno que pertencia à Câmara Municipal de Petrópolis. Isso foi uma coisa muito natural, porque a prefeitura, naquela época, funcionava no prédio da Câmara por empréstimo. A prefeitura não tinha gabinete, não tinha imóvel para funcionar. Funcionava numa construção de pré-fabricada de madeira, que era o gabinete do prefeito, lá dentro da Câmara Municipal. Então, fez-se um acordo entre o Executivo e o Legislativo, no sentido de utilizar, então, o terreno que ficava atrás do prédio central da Câmara Municipal. Uma coisa que criou muita polêmica, porque aquelas pessoas ambientalistas, defensoras do patrimônio público, da beleza paisagística de Petrópolis, disseram, não, mas isso vai enfeiar o prédio da Câmara Municipal. A Câmara Municipal vai ter um prédio moderno atrás, como realmente aconteceu. Mas ou ele fazia ali, ou ele não teria, naquele momento, pelo menos, terreno que pudesse adquirir, né? Pudesse comprar para ainda fazer uma construção de um prédio de colégio. Então, acabou feito, vamos dizer assim, na marra, né? Com muitos protestos, muitos elogios também, porque se tratava de colégio, então a educação tem que ser tratada com muito carinho, né? Então, foi isso que aconteceu. Foi construído ali atrás do liceu, atrás do prédio da Câmara, e houve um vereador uma vez que disse assim, mas aquele prédio branco ali atrás, podia pintar ele de verde, porque significaria assim, uma vegetação atrás, como tinha anteriormente, né? Mas isso nunca ninguém veria numa pintura de mural, né, de um muro, uma floresta como existia ali atrás, né? Houve o papel do vereador, na cabeça dele, é sempre protestar contra alguma coisa, né? Então, é claro que partiu da Câmara, eu não lembro que vereador foi, mas partiu realmente críticas assim severas, justamente por este caso da localização, né? E que também a Câmara estava cedendo um terreno que era dela, né? E a prefeitura funcionava dentro da Câmara, né? Então, vê que são dois lados do problema. Um, que a Câmara era, vamos dizer, amásia, estava junto à prefeitura, né? E vice-versa. E um dependia do outro para sobreviver e para funcionar. De forma que a coisa, então, foi feita realmente, a oposição que teve não conseguiu
vencer a disputa, essa discussão terminou aí e foi construído o prédio do Liceu. A participação desse Cyrênio Ambrósio na construção, na projeção do prédio do Liceu é uma coisa que está um pouco obscura na história, porque não se cuidou muito disso, nunca se falou muito, os historiadores estavam preocupados mais com o aspecto da preservação de prédios, de ecologia, etc. Estudavam outros temas, mas esse não entrou em discussão, né? Mas quem era realmente a pessoa que estava capitaneando isto era o professor Décio Duarte Enes, né? Que é amigo pessoal da família. As nossas famílias eram muito amigas, né? O Décio vinha ser meu primo, eram muito amigas, então o Cordolino resolveu bancar essa necessidade de um liceu municipal aqui, e então buscou a pessoa indicada para isso, que era um educador, uma pessoa que conhecia a fundo o ensino em Petrópolis, um estudioso, o melhor professor de português da época, né? Então, ele foi nomeado secretário de Educação e Cultura e com a missão de edificar o Liceu Municipal. Décio Duarte Enes era friburguense de nascimento, né? E, naquela época, a família dele, que era a família Duarte, lá toda sediada em Friburgo, o patriarca, que era o meu avô, o patriarca e a minha avó, resolveram mudar para Petrópolis, porque o meu avô era funcionário público estadual e tinha sido transferido aqui para Petrópolis. Então, ele, para não vir sozinho, ele trouxe toda a família. Veio ele, a esposa, as filhas, os filhos, os netos e tudo. Então, é uma família toda friburguense, totalmente petropolitana. Agora para 3 ou 4 gerações, né? E o Décio era um garoto assim, muito estudioso, muito extrovertido, muito pequeno. Lá no Nordeste se diz que quando a pessoa tem baixa estatura é movido. O cabo ali é movido, não mexe com ele não, gente movido perigosa, né? Então, movido. Aí eles vieram para cá e o Décio, já com seus 5 anos, ele já tinha um caderninho lá em que ele escrevia uns versos, dava umas opiniões, e ele com 10 anos, ele já conseguia dar aulas. Com 15 anos, ele substituía professores no Colégio São José. Quando faltava professor, qualquer matéria, chamava o Décio, que era um molecote, e ele ia dar aula. Então, ele se especializou em literatura brasileira e portuguesa, né? E no ensino do português. O que ele deixou trabalhos escritos até para montagem de livro, que hoje não tem mais necessidade, porque mudou-se a ortografia toda, mudou tudo. Então, esses livros são apenas documentos históricos que estão em meu poder, né? Que foram passados para minhas mãos quando ele faleceu. Então, o Cordolino chamou o Décio, que era uma pessoa importante na cultura petropolitana, porque o Décio escrevia artigos para jornal, publicava poesias foi diretor do Jornal do Povo, que era da família do Cordolino e do Varanda, né? Então, era o homem que tinha a educação assim, geral, né, para ter sucesso na construção do colégio, na edificação do colégio. Então, ele foi nomeado secretário e começou o trabalho, então, de contratar a engenharia, contratar os profissionais para edificar o liceu. E ele ficou ali dedicando inteiramente àquele trabalho. Sobre o Décio, eu vou dizer uma coisa interessante, que quando o liceu fez uma data fechada, não lembro qual foi, resolveu-se que iria se colocar o retrato dos prefeitos, não, dos diretores do liceu, né? E tinham lá, tem o do Malheiros, me parece. Mas o Décio estava só o quadradinho, não tinha coisa. Quer dizer, o Décio não gostava de fotografia, ele era um homem arredio, ele era muito simpático na conversa com os amigos, aquela coisa toda, mas assim, pessoalmente, ele assustava um pouco.
Mas isso aí me parece que ele também era um bom ator de teatro, né? Porque os alunos tinham um respeito imenso por ele, imenso. Então, eu arranjei, então, eu tinha um 3x4, um retratinho 3x4, cedia o liceu para eles reproduzirem, né? E até hoje estão me devendo a devolução do retrato. Mas eu tinha uma cópia. Pô, me devolve esse retrato. É quase único, porque ele também não gostava de tirar retrato. Ele foi da Academia Petropolitana de Letras, né? Na cadeira ocupada pelo meu pai, que era tio dele, né? E meu pai faleceu, ele entrou. E dele é a patrona da Academia Petropolitana de Poesia, patrono de cadeira, né? Ele foi delegado de polícia em Magé. Uma passagem interessantíssima, que o professor De Cusatz contava, escreveu até um artigo contando esse fato. Diz que o governo do Estado estava com problemas lá em Magé, de segurança pública e tudo, e que precisava de um homem enérgico, como assim, aquele que não ri, aquele que não está rindo para nada, não. Aí, então, indicaram, nomeei esse professor Décio lá do Colégio Estadual, acho que nessa época estava no Colégio Estadual. Nomeia ele, porque ele vai dar um jeito nessa capoeiragem aí de Magé. Aí, o Décio recebeu aquela nomeação assim, o quê? Ele era bacharel em Direito, né? Mas peraí, eu não vou sair daqui para ir para Magé, não sei o quê. Tem que ir, você é funcionário público estadual, tem que obedecer ordens do governador e você vai ter que ir. Ele pegou e falou, vou, então tá bem. Sabe o que ele fez? Ele chegou lá, um discurso de apresentação, apresentaram ele e tal. Ele falou assim, olha, eu estou tomando posse e ao mesmo tempo renunciando. E ao mesmo tempo renunciando, porque eu não estou com vontade de trabalhar a um governo em que eu não confio. E nessa função de segurança pública, porque o governo não está prestando a mínima atenção a isso. E haverá um desgaste enorme de tudo que se fizer aqui. Eu não estou me demitindo. E saiu por um dia. O De Cusatz tem uma crônica que ele publicou na Tribuna contando esse fato, né? Que não era muito conhecido, não. Eu não sei como é que o De Cusatz descobriu isso, né? Mas ele era assim, era uma pessoa justa, criteriosa, né? Eu, como aluno dele, eu tinha medo dele, porque ele me chamava, eu e meu primo Raul, nosso primo dele, imprimir toda aula, ele fazia uma sabatina da aula anterior. Aí chamava seis alunos, 3 aqui, o resto ficava olhando, e ele me bombardeava, mas aprendi português, aprendi a escrever com ele, né? Meu pai e ele. Sandálio Alcóver e Cotes foi meu professor no Colégio São José, ele dava aula de espanhol, ele era espanhol, né? E uma filha dele era professora também de espanhol. E era uma pessoa muito assim culta, né? Muito educada, né? Mas falava espanhol o tempo todo, né? E nem todo mundo entendia, né? Porque ele veio mas ele participou de todos os movimentos, estava presente a tudo, era uma autoridade civil dele próprio que prestigiava tudo, uma pessoa agradável, ótima criatura humana. Eu gostei muito de ser aluno dele, e eu tenho até um fato que eu tenho com ele, que muito interessante, que a primeira aula, ele levou um poema, primeira aula com a nossa turma, ele levou um poema chamado La Madre. Então, La Madre es única el cielo, como el espaço, não sei, eu não lembro mais. Aí ele falou assim, bom, leia. Os meninos não leram nada, né? Quando chegou em mim, leia. Eu peguei, eu gostava muito de cinema, eu via muito filme, então eu peguei francês, inglês, espanhol, italiano, tudo de ouvido, coisa, né? Aí eu lia impecavelmente o La Madre es única en la vida, como el cielo es único el sol, né? Ele me deu 10 o ano inteiro.
Eu não precisava fazer nada. Porque ele ficou admirado de ninguém saber nada e ter eu, pelo menos um. Então, por que todos não sabem? Não é? É o Sandália. Ele tinha uma filha que era professora, um professor queridíssimo, né? Viveu e faleceu aqui em Petrópolis, onde está sepultado. Mas o Burle Marx esteve em Petrópolis, ele fez inclusive a praça ali, ele fez uma nova capagem lá, daquilo ali, e realmente esteve no Liceu, e eu soube que realmente ele não gostou, nem podia gostar, porque o estilo dele com aquele da praça não tem nada a ver, né? Então remontamos aquela recusa de alguns de não aceitar o Liceu ali atrás da Câmara Municipal. E o Burle Marx nada melhor do que ele para criticar. É um mestre no assunto, né? Eu acredito que foi um oferecimento dela, inclusive ela vendeu o painel, ela não foi de graça, ela vendeu. Deve ter sido uma sugestão dela em visitando o Liceu e tal, ela foi, poxa, e ter colocado essa obra dela lá. A Djanira, naquela época, era a principal muralista, né? A pintura do mural era uma Diego Rivera de Acá, né? E a fama dela, e por ela residir em Petrópolis, por ela estar sempre em contato com todo mundo aqui, então ela deve ter incentivado a turma a aceitar a ideia e ela própria, então, participou disso, né? Eu estava lá, eu vi. O prefeito Paulo Ratti quis enfeitar o monstrengo que é o Centro de Cultura, aquela construção de lá. E nada melhor do que um belíssimo painel de uma pintora famosa, né, de grande nome nacional e internacional, para enriquecer um prédio que era pobre de tudo, né? Inclusive o design dele, naquela época, eu até escrevi a respeito, eu achava horroroso aquilo ali, eu que fazia arte, que tinha um grupo de teatro, precisava do espaço, eu entrava ali, eu via aquela escadaria do lado ali, que levavam nada, porque o Teatro Municipal ia ser construído ali atrás, e já fizeram a escadaria. Acabou o dinheiro, foi embora tudo, ficou o mato lá atrás, aquela escadaria que leva no mato. Então, o prefeito conseguiu, né, porque é o prefeito, mas a grita foi geral. Todo mundo sabe que no Liceu, muita gente dizia o seguinte, no Liceu, ele corre o perigo, o painel corre o perigo de uma depredação por alunos revoltados, ou qualquer sedição, qualquer passeata, qualquer movimento, ele corre o risco de ser danificado. Mas no Centro de Cultura, muito pior, que uma visitação diária de estudantes de diversos níveis, de pessoas de todos os níveis, que de repente podiam, uns grafiteiros que podiam se engraçar de fazer um grafitezinho ali em cima, né? Então, realmente houve uma reação muito forte, e daí, então, ele não voltou para o local, ele foi, então, para uma restauração, né? Ou chegou a voltar ao local, aí eu não me lembro. Mas foi aí que está até hoje lá no porão do Centro de Cultura. É pior a emenda que o soneto, não é? Aí depois encomendaram um painel a um pintor aqui, que morava aqui, bonito, com uma educação, com um livro, que agora está lá. O Rio de Janeiro foi posto na frente, esse foi posto no salão. Depois da restauração, esse bem extraordinário vai ter que ir para algum lugar. E, na minha opinião, ele devia voltar ao Liceu Municipal, porque ele foi feito para o Liceu por uma pintora famosa. Aquilo ali é um patrimônio público e que está sendo visto diariamente pelos jovens que precisam dessa arte para que eles possam melhorar a personalidade de cada um no futuro. Eu acredito que o papel deste quadro seria... Porque ele conta a história de Petrópolis, né? Tá ali a indústria, a vegetação, está tudo ali. Então, é um simulacro da história de Petrópolis, uma obra de arte dentro de uma escola. Eu acho que o adequado é ali. Poderia até ir para o prédio
prefeitura hoje, mas não tem um espaço que ele tenha a visibilidade que deve ter, né? Então, eu acredito, eu creio que, na minha opinião, esse é o destino da grande pintura. O Liceu Municipal, desde a sua existência, ele não perde a categoria de escola modelo. Tem sido um modelo para Petrópolis, o Liceu Municipal. Não que haja uma comparação, uma disputa de lugar, de coisa nenhuma, mas o Liceu tem um respeito, uma escola respeitadíssima no município, sendo assim uma entidade menor, politicamente falando, do que o Dom Pedro, né? E outras grandes unidades que tem agora do ensino municipal. Mas o Liceu é aquele ponto de referência da extensão desse alunado todo das outras escolas, passando por um liceu que vai lhe dar, então, que tem um compromisso de melhoria do cidadão e ser útil à cidade, ser útil aos estudantes e, enfim, melhorar a nossa cidade, que está precisando mesmo de uma faxina geral.